Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui para fazer mais um vídeo sobre o humanismo secular. Pois eu não tenho o costume de fazer vídeo assim no meio de semana, mas uma jovem chamada Carol Negra Rosa, que é inscrita no meu canal, ela falou para mim, escreveu para mim, comentou num vídeo meu, e falando que ela está estudando mais sobre humanismo. E perguntou para mim se eu indicaria alguma literatura, algum livro que fale mais sobre humanismo. Então, eu pesquisando numa página aí da internet, na Wikipedia, no passado, eu pesquisei sobre humanismo secular. Eu estudava humanismo, sem ser o secular, humanismo clássico, né? Falando sobre os primeiros humanistas. Depois eu pesquisei lá, vi o humanismo secular, e eu me interessei para estudar o humanismo secular devido à questão do meu ateísmo. Porque eu já era ateu e assistia muitos vídeos de ateus e já sabia um pouco assim das ideias ateístas, né? As ideias ateístas, mas percebia que faltava ainda assim alguma coisa, porque ateísmo significa, o ateu é descrença em Deus ou deuses, é descrença no sobrenatural, em tudo aquilo que diz que é sobrenatural. Mas no ateísmo você não encontra assim uma filosofia de vida, de dizer assim, não, o ateu não tem normas no ateísmo, não se diz como você deve seguir e tal. Então, eu ficava pensando assim, como é que eu vou viver o meu ateísmo? E lendo um livro meu, que eu comprei na época para reforçar o meu ateísmo, a minha descrença, porque eu estava engajando, começando, e aí a gente fica com aquela desconfiança, né? Não está bem seguro. Aí você tem que ler, tem que pesquisar para sedimentar suas ideias, né? Sedimentar. E eu comprei um livro, Deus um Delírio, de Richard Dawkins, Deus um Delírio. Comprei também outro livro esqueci o nome agora do escritor, e não comecei a ler também, mas esse livro Deus um Delírio me ajudou muito mesmo. Porque ali ele vai de encontro às ideias religiosas, as ideias do Deus judaico. O foco dele é combater o Deus judaico, né? Ele combate todos os deuses, mas principalmente o mais conhecido, o que prevalece hoje, é a crença no Deus judaico e cristão. Então ele bate bem nessa tecla aí, sobre as ideias judaica e cristã, e mostra os erros, né? Os erros absurdos que tem nessa questão das ideias do Deus judaico e cristão. Então, aquele livro me ajudou. E nesse próprio livro, Deus no Delírio, ele cita assim, o humanismo. Fala se a pessoa, sobre ética, né? Sobre moral, que se a pessoa, que ele dizendo assim, não é que o ateísmo torna a pessoa mais moral, mais ético, né? Mas se você querer melhorar na ética, na sua moral, acompanhe o humanismo que anda em concordância com as ideias ateístas. Então, eu entrei lá na Wikipedia, pesquisei, peguei
esse comentário aqui, ó. Comentário sobre o humanismo secular. Aí comecei a ler e pesquisar e vendo aqui o que o humanismo secular é a favor, o que é contra, tá entendendo? Mas eu já tinha já os argumentos, eu já tinha um alicerce já na questão do ateísmo, da descrença em Deus ou deuses, na oposição às ideias cristãs. Assisti também vídeos que falam sobre o antropocentrismo, o homem no centro, que é uma antinomia contra uma antinomia ao teocentrismo, uma oposição ao teocentrismo. E aí eu vi um professor dando explicação sobre essa questão aí e comecei a entender e comecei a me aprofundar na questão humanismo secular. E bato nessa tecla da oposição. Por quê? O humanismo é a valorização do ser humano. Valoriza o ser humano. Diz que o ser humano é capaz. O ser humano é que busca por si mesmo as soluções dos seus problemas. Busca por si mesmo e em si mesmo é que busca a solução dos seus problemas. Não em Deus ou deuses. O humanista é esse. Então, o humanismo ele é antropocêntrico, ele centraliza o homem. Já o teocêntrico, os cristãos, eles são teocêntricos e centraliza Deus. Outros dizem que são cristocêntricos, ou seja, centraliza Jesus. Centraliza Jesus. Porque Jesus sim, Cristo não, porque Jesus nunca foi o Cristo. Essa é a verdade. Nunca foi o Cristo. Ele pode ser Jesus ou Yeshua, mas Cristo, o Messias, ele nunca foi. Porque na concepção judaica, o Messias é um rei que governa. E Jesus morreu e nunca governou. E nunca foi rei em lugar nenhum. Então ele não pode ser o Messias rei, ou o Cristo rei, porque ele nunca governou em lugar nenhum. Pelo contrário, morreu, mataram ele e ficou por isso mesmo. É isso. Então é isso aí. Então tem igreja que é cristocêntrica, teocêntrica, os cristãos é teocêntrico, é cristocêntrico, é trinitarista. E o humanismo não, é o homem no centro. O humanismo é a valorização do ser humano. É antropocêntrico. O homem, o ser humano no centro. Quando eu falo homem, eu falo do ser humano no centro. Homem e mulher, sem distinção de sexo. Valorizamos o ser humano, homem e mulher. E já a doutrina judaica e cristã, eles valorizam o ser humano macho e inferioriza a mulher. E há mulheres que defendem a Bíblia, né? Defendem a Bíblia, a palavra de Deus, defendendo um livro que é contra elas, que rebaixa elas, e elas estão defendendo. E fica zangado com a pessoa que fala contra a Bíblia. As mulheres, aqui tem várias mulheres que comentam num vídeo meu aí, que eu falei que eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí tem várias mulheres entram ali comentando, dizendo que é absurdo, que não sei o quê. Um livro que inferioriza elas, que coloca elas abaixo do homem, e diz que ela é uma coisa do homem, assim como o animal, o boi, o cavalo, que ela está dizendo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Quer dizer, ela está entre as coisas que pertencem ao homem. A mulher na religião judaica e cristã é inferior ao homem. Você percebe assim que não tem sacerdotisa, não tem deusa na religião judaica, não tem sacerdotisa e nem deusa. Por quê? Porque a religião judaica foi criada pela cultura machista. Então tem um Deus, tem um macho, mas não tem fêmea no comando, tá entendendo? Porque os deuses é o homem que cria.
Então, como a religião judaica foi criada pelo o cérebro israelita e é machista, então eles colocaram Deus. E não tem mulher deusas, não. Não tem sacerdotisa. Tem profetisa, mas sacerdotisa não tem, porque o sacerdote, ele está encarregado de ensinar. E eles acham que a mulher não pode ensinar. Não pode ensinar o homem. Jesus, ele não escolheu nenhuma mulher para ser apóstola, nem bispa. Os de hoje, os cristãos modernos, é que inventou isso de bispo, bispa, pastor, essas coisas. Fora do escrito, eles estão fugindo do cristianismo antigo. Eles se modernizaram, os cristãos modernos modificaram a coisa. Então, esse Paulo diz, não permito que a mulher ensine ao homem, está lá na carta de Timóteo, Paulo falando. Timóteo e também lá em Filipenses não, Tito, na carta de Paulo a Tito, falando que a liderança não pode ter mulher na liderança, não, é o homem que tem que liderar. Então, mulheres, vocês defendem um livro que é contra vocês. É a mesma coisa, como diz um amigo meu, a mesma coisa de uma mulher elogiar o estrupador que a estrupou. Está entendendo? Que fez o mal para ela. Ela está elogiando e valorizando. Caia na realidade, mulheres. Caia na realidade. Então, voltando ao assunto, ela pediu para que eu indicasse algum livro sobre o humanismo. Vamos aqui. Vou ler aqui um comentário sobre, nesse comentário aqui do humanismo. Diz assim, a origem do humanismo secular. O humanismo secular, enquanto sistema filosófico organizado, é relativamente recente. Mas os seus fundamentos podem ser encontrados nas ideias de filósofos gregos clássicos, como os estoicos e epicurianos, e traço do confucionismo chinês. Estas posições filosóficas buscam nos próprios seres humanos e não em deuses, as soluções para os problemas da humanidade. Durante a Idade das Trevas, na Europa Ocidental, as filosofias humanistas foram suprimidas pelo poder político da Igreja. Aqueles que ousavam expressar opiniões contrárias aos dogmas religiosos dominantes eram banidos, torturados ou executados. Foi apenas na Renascença, no século XIV a XVII, que o desenvolvimento da arte, música, literatura, filosofia, as grandes navegações, que a alternativa humanista passou a ser permitida. Durante o iluminismo do século XVIII, com o desenvolvimento da ciência, os filósofos finalmente começaram a criticar abertamente a autoridade da Igreja e a evoluir-se no que se tornou conhecido como livre pensamento. O movimento livre pensador do século XIX na América do Norte e na Europa Ocidental finalmente tornou-se possível para o cidadão comum a rejeição da fé cega e da superstição, sem um risco de perseguição. Vou parar aqui. Então é isso. O humanismo se fundamenta nas ideias dos filósofos gregos, dos filósofos gregos clássicos, como os estoicos, epicurianos e traços no confucionismo chinês. Então é a base, está alicerçado nessas bases da filosofia antiga grega, É isso. Mas eu vou falar aqui o livro que eu leio, que despertou e que serve de base humanista, esse aqui. É Nicholas S. DiCaprio. Esse livro aqui, eu ganhei de um vizinho meu. Esse livro foi escrito
em 1976. É um livro antigo. É um livro antigo que eu ganhei. Já está assim meio danificado. Eu ganhei do vizinho. Nessa época eu era cristão. Tinha mais ou menos 20 anos. Aí ele viu que eu gostava de ler, né, a Bíblia. Ele falou: Alexandre, eu tenho um livro aqui, ó. Vou te dar para tu esse livro. Me deu esse livro. Eu li pouco esse livro aqui. Rabisquei assim umas duas páginas. E botei ele lá. Não joguei fora, eu deixei ele lá. De escanteio. Por que eu deixei ele lá de escanteio? Porque eu abri esse livro e li algumas coisas e não vi nada falando de Deus, nem de Jesus, como solução para os problemas do homem. Vi só falando do ser humano, de psicólogo, de psiquiatra, essas coisas. De Sigmund Freud, de Erich Fromm e de outros pensadores humanistas, que está aqui, os pensadores humanistas. Aí eu peguei esse livro, deixei lá. Joguei vários livros fora. Queimei livro, ligado lá, porque tinha muitos que eu não ligava. E esse aqui sobreviveu. E quando eu me tornei ateu, eu lembrei desse livro. Falei, eu vou dar uma pesquisada naquele livro, A Vida Melhor, modelo para uma personalidade sadia, baseada nas teorias dos psicólogos eminentes, de Freud a Fromm. O autor ensina como atingir o máximo de sua potencialidade. Aí comecei a ler esse livro e aprendi um bocado de coisa aqui, como viver a vida melhor. Porque aqui tem muitos ensinamentos que você pode usufruir, praticar e se dar bem. Então esse livro que era desprezado hoje, eu tenho um prazer com esse livro, eu prezo muito esse livro aqui. Recuperei ele, guardei, está aqui. Ele aqui tem muitos comentários de humanista. Outro livro que eu comprei, quando eu comecei a estudar o humanismo secular, para saber a ética humanista, a maneira de viver do humanista, tomar decisões e tal. E aí, comprei esse livro aqui, ó. Usado também, né? O Análise do Homem, com Erich Fromm, né? Erich Fromm, Análise do Homem. Uma análise do homem. Aqui esse livro. Esse livro é de 1970, livro antigo. É mais novo do que eu, uns 9 anos. Não, é mais novo do que uns 9 anos. Aqui ele fala: ética humanista, a ciência aplicada na arte de viver. Ética humanista contra a ética autoritária. É muito bom isso aqui. Ética subjetiva contra a ética objetiva. A ciência do humanismo. A tradição humanista. E aqui também ele fala sobre a consciência humanista e outros assuntos, ensinando que muitas coisas que eu falo está aqui nesse livro aí, na questão da pessoa assumir o controle da vida, da pessoa seguir a ética humanista. A ética humanista é aquilo que é feito, que é decidido pelo humanismo, aquilo que, pelo ser humano, aquilo que ele acha que é certo, e não o que alguém diz que é certo. Ele vive da maneira dele, da maneira que ele gosta de viver, e não da maneira que outro dita que é para ele viver. Aqui ele dá muitos comentários isso aí. Aí quando eu comecei a ler esse livro, eu lembrava do meu tempo que eu vivia na religião, seguindo o Deus judaico, a ética cristã, e fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que a religião cristã determinou, e sufocando o que eu quero, o que eu desejo, o que o homem quer. Então, eu segui uma ética autoritária. Porque a gente pode seguir uma ética de autoridade, como diz aqui, mas é uma autoridade que ela aceita ser questionada, que ela não visa só a sua vontade,
Está entendendo? A sua vontade. Que as normas que se faz não é para satisfazer a sua vontade, para você ter vantagem, mas sim visando o bem do ser humano. Essa autoridade a gente deve seguir. A pessoa deve seguir. Mas principalmente você seguir aquilo que é bom para você fazer, assumir o controle da sua vida. Como disse Sigmund Freud nesse livro aqui, ó, que ele fala do eu, o super-eu, tá entendendo? E o ide, que é o instinto do homem. Que a gente está numa guerra. O super-eu pode ser a autoridade do pai, de Deus, da sociedade. O id é o instinto que está em demanda e o eu está no meio. Então o eu é que tem que decidir como conduzir a sua vida, controlar o seu instinto e dizer não ao super-eu, né? Você, não, eu que controlo, eu que decido o que eu devo fazer da minha vida. É isso aí. E esse outro livro aqui, que o celular já deu aqui um sinal, que eu comprei agora, Luca Ferri, Aprender a Viver. Aprender a Viver. Filosofia para os nossos tempos. Esse livro aqui eu comprei agora. É de um humanista aqui. Ele fala aqui do estoicismo, do cristianismo e dos filósofos modernos. Tá entendendo? E dá vários comentários aqui, ó. Eu estudo isso aqui e outros livros também para enriquecer mais os meus argumentos. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, passe bem. Sim, lembrei desse livro aqui que eu comprei recentemente, ó, sobre a liberdade, de John Stuart Mill, sobre a liberdade. Fala aqui sobre o ser humano, a liberdade do ser humano, que o ser humano é livre. É livre para pensar, para escrever, para falar, para agir, para escolher com responsabilidade. É isso aí.